Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Vitor Macedo sobre uma Fortaleza mais humana. De Fortaleza, Vitor é engenheiro civil, com mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Ceará e formação executiva em Segurança Viária pela Johns Hopkins University. Atua há mais de 10 anos na Prefeitura de Fortaleza, onde atualmente é coordenador de mobilidade urbana. Coordenou a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Fortaleza, PAS-FOR, e participou de iniciativas reconhecidas pela redução consistente de mortes no trânsito. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. Seja muito bem-vindo, Vitor Macedo, para a gente falar um pouco sobre Fortaleza. E para os ouvintes curiosos com o case de Fortaleza, a gente elegeu esse tema porque Fortaleza tem sido um exemplo para outras capitais e grandes cidades brasileiras em tornar os seus espaços públicos e o seu sistema de mobilidade mais humano, né? Ou seja, mais centrado em pedestres, em ciclistas, em acesso ao transporte coletivo. Então, só para as pessoas terem uma ideia, né? A Fortaleza chegou a uma malha cicloviária de 500 quilômetros ao final de 2024. Isso é mais que 5 vezes a extensão da malha de Porto Alegre, onde eu estou hoje. E também tem registrado por vários anos consecutivos, né, a redução de mortes no trânsito, atingindo metas da ONU de redução de mortes, que é um tema ainda crítico em grandes cidades brasileiras, né? As nossas ruas são muito perigosas. E aí tem outros dados interessantes que a gente vê pela internet, né? Como com o aumento da infraestrutura cicloviária e o aumento de ciclistas, a gente teve redução de fatalidades com pedestres e motociclistas, né? Então, mostrando a importância desses espaços dedicados, né, para o transporte ativo. Então, Vitor, eu acho que seria muito legal a gente começar essa conversa para entender como começou tudo isso, né? A gente, aqui no Caos Planejado, fez um episódio sobre gestão urbana de Fortaleza lá em 2019, com a Águeda Muniz, que ela deu uma pincelada sobre essa frente, né? A gente não entrou a fundo nesse tema de mobilidade, mas para a gente entender, bom, como surgiram essas metas, né, no município, né? E para a gente entender, num passo seguinte, talvez, como que a cidade conseguiu dar continuidade, né, a essa política ao longo do tempo. Bom, muito boa tarde, Antony. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo aqui. Uma satisfação fazer parte aqui do Caos Planejado. Eu acompanho sempre os podcasts de vocês, são sempre muito inspiradores, movimentando essa pauta de cidades aí no Brasil. Eu acho que é fundamental. Então, desde já, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui a experiência de Fortaleza. Bom, a experiência de Fortaleza começa, se eu puder fazer um recorte aqui temporal, mais ou menos no ano de 2014. Naquela época, o país vinha sendo impulsionado, né, por uma série de manifestações. Isso começou mais ou menos ali em São Paulo, ali na região sudeste. As manifestações pelo melhorias no transporte coletivo, né, a famosa não é só pelos 20, aqueles 20 centavos. E aquilo saiu reverberando no país inteiro, né? Naquela época, Fortaleza vivia um cenário bem dramático de segurança viária, né? Morriam cerca de 370 pessoas por ano, então era mais de uma pessoa por dia. A gente praticamente não tinha infraestrutura cicloviária, a gente tinha cerca de 60 quilômetros, e mobilidade era meramente um tema voltado de trânsito, restrito à autarquia de trânsito, né? Então era uma realidade bastante difícil. E naquela época, então, o prefeito, da época, ele resolveu, assim, preciso dar uma resposta para esse tema, né? Esse é um tema que o país inteiro está movimentando, a sociedade civil já vinha cobrando respostas, os grupos organizados também,
E aí criou-se um grupo, né? A ideia era ter, na época, um grupo para ações imediatas em trânsito e transportes, né? A ideia era trazer as respostas rápidas, e aquilo que era para ser um grupo imediato acabou se tornando uma política de cidade, né? Ali em 2014, esse grupo foi criado com pessoas vindas da academia, mestres, doutores na área, um grupo bem multidisciplinar. Em 2015, nós firmamos uma parceria, né, uma cooperação internacional com a Bloomberg Philanthropies. Era uma parceria voltada para ações em segurança viária, uma rede global. E foi só então que a gente se deparou que aquilo era um problema de saúde pública, né? Então, não era somente... Aquele tema não devia ficar restrito à autarquia de trânsito, mas sim ser um tema transversal da Secretaria de Saúde, da de Infraestrutura, da de Meio Ambiente. E aí foi quando começou toda essa política, né? Então, fazendo um olhar daquela época para hoje, Fortaleza reduziu ali de 370 mortes por ano para 150, 152. Isso em números absolutos, né? A taxa de mortalidade, quando a gente relativiza pela população, caiu quase 60%. Em 2014, naquela época, morte no trânsito era a quinta causa de morte na cidade. Hoje é a 20ª, né? E aí, assim, os frutos começaram a aparecer, mas toda uma história aí que eu diria de 10, 11 anos em que a gente vem atuando nesse tema de uma forma integrada, né? Não, muito, muito legal. É um exemplo em termos de resultado, né? Ter continuidade na medição desses resultados, né? Que é algo, infelizmente, incomum, né, nas políticas urbanas no Brasil. E também que muitas vezes medem mais os indicadores meio e não os indicadores fim, né? E eu acho que tem um caso bem relevante em Fortaleza de estar observando, né, esses indicadores fim melhorando ao longo dos anos. E como que você acha que a cidade conseguiu dar essa continuidade, né? A gente teve troca de gestão, acho que o Roberto Cláudio ele foi reeleito, né? Mas a gente já teve trocas de gestão desde então. E aparentemente essa política tem, né, ela deu continuidade, né? A população percebe esse resultado, né? Há algum respaldo da população em dizer assim, olha, eu vejo claramente no meu dia a dia a melhoria e eu não quero perder esse resultado, né? Como é que é que tipo de grande motivação existe, né, para dar continuidade? Essa é uma pergunta muito boa, Anthony, porque eu acho que é a linha tênue entre uma política, deixar de ser uma política de gestão e passar a ser uma política de cidade, né? E, de fato, não existe uma bala de prata para isso, né? E sim um conjunto de acontecimentos, né? Para explicar melhor como a cidade segurou esse tema, né? A cidade de Fortaleza atravessou gestões continuando, né, nesse ritmo contínuo da política de segurança viária. É importante explicar um pouquinho como é que ela ocorre, né? Eu costumo dizer que essa política é estruturada em 4 pilares principais. Um pilar muito forte de dados e informações, um segundo de comunicação e engajamento da sociedade, um terceiro de fiscalização e um quarto, que talvez seja um dos que mais brilha os olhos no caso de Fortaleza, infraestrutura e redesenhos de vias, né? Os dados são importantíssimos para orientar todos esses outros pilares, né? Porque Esses é com pilares eles... ficam debaixo da tua gestão na tua pasta? Ou eles são Isso. distribuídos em mais secretarias, enfim? Não, isso fica na gestão da secretaria. Hoje eu faço parte da Secretaria de Conservação, que é a que detém o tema de mobilidade urbana e possui ali como órgãos vinculados a Autarquia Municipal de Trânsito e a Empresa de Transporte Público, né? E aí esse olhar, apesar de ser gerido por essa secretaria, ela tem atores de diversas secretarias, né? Só um exemplo, para cada morte que acontece no trânsito hoje, existe um comitê para estudar por que aquela morte aconteceu. E nesse comitê fazem parte profissionais da Secretaria de Saúde, agentes de trânsito, às vezes até profissionais da Secretaria de Segurança, em função, enfim, do caso. Então, isso é um pouco disseminado na estrutura da prefeitura como um todo. E aí, uma das estratégias que a gente adotou primeiro para ganhar, né, a aceitação da população foram estratégias de projetos piloto, né? Primeiro tem que crer, depois testar, avançar, se der certo, se não der, corrigir, para só então expandir. E isso a gente sempre fez de forma muito clara, né, e muito transparente com a população. Nós tivemos várias políticas que tiveram que
retroceder e voltar atrás. E na medida que a gente ia fazendo isso, implantava um sistema de bicicletas compartilhadas, uma faixa exclusiva de ônibus, uma infraestrutura cicloviária, isso ia sendo comunicado e dizia, estamos testando, se der certo, vamos avançar. E sempre conversando com quem, majoritariamente com quem está no entorno daquelas intervenções, né? Isso deu uma credibilidade, né, para a sociedade de que, bom, realmente esse pessoal está testando, né? Isso foi importante, essa estratégia de piloto, mas para isso funcionar bem, eu tenho que ter dados muito bem estruturados para comunicar, né? Determinada intervenção reduziu em tantos por cento o número de acidentes, de sinistros de trânsito, foi gasto tanto e a economia foi de tanto. Então, os dados são importantíssimos para trazer respaldo e credibilidade nas intervenções. Mas a comunicação também é um pilar central, né? Eu imagino que um dos intuitos da gente estar aqui discutindo isso num podcast de amplitude nacional é uma forma, uma estratégia de comunicação para fazer com que outras cidades escutem isso. Então, estratégias de comunicação, não só para a população, mas até de sensibilização da imprensa, de como os órgãos trabalham e cobrem essa pauta, tudo isso foi colocado, né, em questão na cidade. E isso fez com que a própria imprensa mudasse a visão que ela tinha sobre esse tema. Eu me lembro de um caso interessante, quando nós implantamos uma das primeiras ciclofaixas em Fortaleza, em 2014, teve um canal de TV que foi lá medir quantos ciclistas passavam, é um absurdo, foi retirado de estacionamento, ficou um repórter contando por um dia inteiro quantos ciclistas passavam. Isso foi em 2014. Quando foi em 2019, essa mesma equipe de TV estava nos questionando, após a gente implantar uma nova estrutura cicloviária, por que ela não continuou até determinado ponto? Por que vocês pararam a ciclofaixa aqui e ela não continuou indo além? Então, assim, foi uma mudança de percepção em 5 anos, né? E tudo isso foi feito de forma, aconteceu de forma orgânica, mas de uma forma estruturada. E aí hoje, respondendo agora a pergunta, como isso atravessou gestões, né? Isso virou uma pauta da cidade. Houve uma época que levantou-se a hipótese de se retirar uma faixa exclusiva, por exemplo, que havia sido implantada aqui em Fortaleza. E a academia entrou, disse isso é um retrocesso, a sociedade entrou, a imprensa questionou, a sociedade civil criticou. Então, assim, a cidade segurou a pauta, sabe? Então, eu acho que para um gestor, né, um prefeito que está ali com a decisão, que acaba avaliando também o capital político de uma política, isso é muito importante, a cidade abraçar isso, né? Tem vários assuntos, ganchos interessantes aí para a gente puxar. Fala um pouco mais sobre esse início, tá? Você comentou aí de uma primeira ciclofaixa, né, que tirou vaga de estacionamento, e a gente vê várias prefeituras com receio de fazer esses primeiros testes, né, ou enfrentando resistência para fazer esses primeiros testes. E eu estou falando aqui porque eu sei que várias cidades ainda estão engatinhando nesse assunto, né? E acho que dois dos grandes grupos que agem, digamos assim, contrários são os motoristas, né? Ah, vai tirar espaço dos carros, blá, 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 né? Naquela crença de que quanto mais espaço a gente tem para carros, melhor uma cidade fica, o que talvez seja até inversamente proporcional. E comerciantes, né, que acreditam que as vagas imediatamente em frente às suas lojas são indispensáveis à sustentabilidade das suas lojas. Então, conta um pouco sobre esse início e como ou se esses grupos se manifestaram na época, né, e como que vocês lidaram com isso, ah, né, para conseguir avançar as políticas. Bom, eu costumo dizer que sim, resistência sempre vai existir, né? Eu acho que o ser humano naturalmente, ele é resistente à mudança, né? E isso é totalmente compreensível, né? Há um receio ao mudar, né? Há um risco ao mudar. Então, é preciso, de fato, vontade política para enfrentar esse tema, porque ele é polêmico, né? Nossas vias têm espaços finitos, então essa disputa por espaço sempre vai existir, né? O motorista do carro acha que a faixa de ônibus está tirando espaço dele, que a faixa de bicicleta também está tirando espaço dele. E nesse início também foi difícil, né? A gente tinha de um lado
movimentos de ciclistas ali pressionando por mais espaço, né? Eu lembro que teve uma época em Fortaleza que os movimentos ciclistas pintavam ciclofaixas como forma de protesto, tentando demarcar espaços na via. Então, a gente tinha isso de um lado, e do outro lado, quando a gente implantava uma ciclofaixa, a pressão dos motoristas, estão tirando nosso espaço, enfim. Mas isso a gente começou a mudar justamente com estratégias de campanhas de massa, né, e de divulgação mesmo. Acho que esse foi o principal ponto. As intervenções, quando acontecem, a gente sempre buscou conversar ali com quem está naquele local, naquele exato quarteirão que vai ter aquele impacto, né? Então, talvez seja um pouco clichê falar isso, é importante comunicar, transparente e tal, mas para fazer isso na prática, o que não é fácil, isso traz um benefício, né, muito concreto. A gente tem exemplos, vou citar aqui exemplos de ações no centro da cidade, né, que é onde talvez aconteça a maior disputa por espaços. Acho que toda cidade brasileira, toda grande cidade brasileira passa por isso. Nós pretendíamos expandir a calçada, né, para melhorar o fluxo de pedestres, né, melhorar e dar mais segurança aos pedestres. E com isso a gente tinha que escolher, né, vamos tirar uma faixa de tráfego, vamos tirar uma região de estacionamento. E aí os dados nos ajudaram muito nessa época. Então, contávamos quantas pessoas passavam ali, quantos carros, quantos veículos passavam ali. E aí um parêntese nisso, né? Quando a gente fala de dados, essa política de dados, a gente tem que ir além do trivial e do básico, que é coletar velocidade e contar veículos, né? Então, quando a gente vai fazer uma intervenção, a gente explora novos tipos de dados. Isso a gente aprendeu com experiências internacionais, com cooperações com a Bloomberg, GDCI. Então, quantas pessoas sentam nessa região? Quantas pessoas param? Quantas crianças passam aqui, né? Quantas pessoas andam fora da calçada? Quantos ciclistas passam? Então, sair do básico de contagem de veículos e medição de velocidade, né, faz você enriquecer muito a intervenção. E é quando você mostra esses dados, mesmo para aqueles que são contra, né, é mais fácil eles se sensibilizar. Né? A gente tem, nessa região, a gente tinha, por exemplo, 60% dos pedestres andavam fora da calçada. Existiam crianças que ficavam, existiam ambulantes de venda. Se você começa a convencer com números, e conversando desde antes. Então, essa foi uma das estratégias, né, para se conseguir, mas não é fácil, assim. Resistência existe, ainda hoje existe. Sim. Vitor, você comentou de algumas parcerias institucionais, né, da Bloomberg, a iniciativa Bloomberg para a segurança no trânsito, né, o GDCI, que é o Global Designing Cities Initiative, até foi através deles que a gente conseguiu fazer esse contato, né? Eu sei que a WRI Brasil também já fez alguns projetos em Fortaleza, o ITDP. Qual é o papel dessas instituições nos avanços da cidade? Né? Como que essas instituições, parcerias, ajudaram a estruturar a Fortaleza e as políticas que a cidade vem fazendo hoje? Né? E que sugestões talvez você daria para aqueles que estão querendo implementar essas políticas, né, para abordar essas instituições, para acionar elas, né, para trabalhar junto com essas parcerias? Essa é uma excelente pergunta, Anthony, porque esse tema de cooperações e parcerias é justamente um dos elementos-chave para essa política, né? Eu acho que, se eu puder sumarizar aqui essa primeira parte da nossa conversa, eu acho que vontade e política é um elemento-chave, claro. O gestor tem que correr esse risco, ele tem que assumir essa responsabilidade. Estratégia de pilotos é um elemento central e chave. E eu diria que parcerias e cooperações é uma terceira elemento-chave aí para o sucesso dessa política, né? Por quê? As cooperações, elas trazem, acima de tudo, experiências de fora, né? Então, muitas vezes se enriquece e dá mais respaldo aos próprios técnicos que estão ali naquele local tentando convencer o gestor, levar uma ideia, um projeto. Esse olhar de fora, essa experiência respaldada, né, de entidades globais, fortalece muito a mensagem de um projeto de intervenção para um determinado gestor. Em segundo ponto, apoio técnico mesmo, né? Então,
essas parcerias, o caso da Bloomberg, por exemplo, nós tivemos aqui um grupo de consultores, de 6 consultores fixos na cidade, eles ficavam presencialmente na secretaria, impulsionando aquela pauta dia a dia, né? Eram consultores, né, custeados pela iniciativa Bloomberg, que ficavam à disposição do município, e cada um tinha seu papel ali, né? Um por impulsionar, estruturar os dados, o outro o setor de comunicação, um coordenando geral, o outro fazendo a parte de desenho urbano. Então, essa expertise técnica, trabalhando em conjunto com a equipe técnica do município, fortalece muito, né? Isso é importante porque, quando a gente fala de engajamento e sensibilização, essa etapa tem que começar dentro da própria prefeitura, né? Como você espera sensibilizar, no caso de Fortaleza, 2,5 milhões de habitantes, se você não consegue, por exemplo, sensibilizar os seus agentes de trânsito? Então, essa sensibilização do olhar para uma cidade mais humana, uma cidade voltada para pessoas, né, e não para veículos, tem que começar de dentro. Então, o agente de trânsito que está na ponta ali, representando o órgão de trânsito, ele tem que saber que o pedestre é mais importante, né? Que eu não vou estar ali criticando o ciclista que está fora da sua faixa, eu vou estar, sim, educando o veículo que ele é o mais perigoso ali naquele caso, né? Então, esse convencimento tem que partir de dentro. E essa equipe, quando vem de fora e traz esses conceitos, as parcerias internacionais, é muito importante por isso. Claro, existe um vetor que é de investimento, né? Mas isso dentre o benefício de ter apoio técnico e respaldo sobre a pauta, acaba sendo menor, mas claro que essas cooperações também aportam recursos nas cidades. Então, a título de sugestão para outros municípios que estão iniciando, todos os dias são abertos diversos e diversos editais para cidades participarem, né? Fortaleza encerrou a parceria com a Bloomberg em 2020, foram 5 anos, mas a gente não parou de entrar em outros programas, né? Hoje a gente faz parte, por exemplo, do programa BICE, que é um programa da GDCI, financiado pela Bloomberg, voltado especificamente para a polícia cicloviária. Então, a gente está constantemente alimentando essa pauta, porque a prefeitura e a cidade são dinâmicas, né? Só para fechar o raciocínio, a prefeitura fez recentemente um concurso para novos agentes de trânsito, foram cerca de 150 novos que entraram. Então, esse trabalho tem que ser continuamente feito, né? Então, é importante isso para a continuidade da política. E pelo que eu entendi também, são oportunidades que estão aí disponíveis através dessas instituições internacionais que ajudam a capacitar as prefeituras, as cidades, com recursos que não são exclusivos das cidades, né? Assim, a cidade ganha apoio técnico, digamos assim, subsidiado, pelo que eu entendi dessas parcerias, né? Exato. E tem um último ponto que eu não mencionei, que é o compromisso, né? Quando você firma uma cooperação internacional, quando o município recebe, né, ali a garantia de um recurso, atrelado a isso vem a responsabilidade de cumprir aquela agenda, de cumprir aquele plano de trabalho estabelecido, né? Eu posso citar esse exemplo da cooperação do BICE, que é hoje o que está nos impulsionando a dar o segundo salto nas nossas infraestruturas cicloviárias. Fortaleza teve um largo crescimento de infraestrutura cicloviária, como você citou no início, né? Temos mais de 500 quilômetros hoje, partimos ali de 60 em 2014, hoje estamos com mais de 500. E agora isso começou a ficar ainda mais desafiador, né? Porque aquelas vias mais complexas agora nos restam elas, né? Para vencer. E aí a gente venceu esse prêmio do BICE. BICE é uma sigla que significa Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure, e tiramos o primeiro lugar no mundo, Fortaleza ganhou, e o que estava muito forte na proposta de Fortaleza era, nós fizemos muito, mas a gente reconhece que agora a gente precisa ser ainda mais ousado para avançar. E aí hoje, o nosso desafio está sendo buscar novos públicos para a bicicleta. Então, o ciclista médio de Fortaleza é o homem adulto né, assim, de meia idade ali, porque tem mais condições físicas, é um pouco mais destemido. Então, como a gente faz para atrair mais mulheres para a pauta cicloviária, mais crianças, idosos? E para a gente dar esse salto, né, e a gente chama isso do ponto de não retorno, né, é um ponto em que, não importa o que aconteça, a pauta não vai retornar, não vai retroceder. A gente precisa trazer mais qualidade, segurança e as nossas infraestruturas precisam ser mais convidativas, né? Um gestor chegar na cidade, né, assumir
e já cair com essa responsabilidade é um desafio muito grande. Então, quando tem uma entidade internacional puxando aquele compromisso, Fortaleza recebeu esse recurso, Fortaleza foi a primeira, Fortaleza tem que ser referência para as outras cidades que foram escolhidas. Então, esse compromisso impulsiona também a pauta, né? Então, hoje o desafio de Fortaleza está sendo esse, assim, como atrair novos públicos para a bicicleta. Uhum. Não, bem legal e muito justo esse reconhecimento, digamos assim, de vocês, que é aquela coisa que quantidade não é qualidade, né? Que assim, a gente pode ter ciclovias sendo implementadas com um alto número de quilometragem, né? Mas não necessariamente as pessoas estão as usando da melhor forma possível pela forma como foram implementadas, que, enfim, talvez realmente, né, cada problema de uma vez, né? A gente primeiro reserva aquele espacinho ali para bicicleta e depois avança. Acho que talvez seja um caminho interessante. Mas, Vitor, vamos falar um pouco, né? Você falou do papel dos consultores nas secretarias, e eu queria relacionar isso com o indicador que foi publicado no estudo da Mobilize de 2022, que eles chamaram de capacidade institucional. E eles mediram a capacidade institucional a partir do número de servidores dedicados à gestão, planejamento e fiscalização da mobilidade urbana na estrutura municipal. Tá? E aí, enfim, eu não sei exatamente como é a contagem, eu entendo que as próprias prefeituras submetem esses números, mas o curioso é que Fortaleza ficou disparado na frente, inclusive de São Paulo, né? Então, em 2022, o número publicado era de 234 pessoas, e aí só para o ouvinte aí ter um comparativo, né? Em São Paulo, esse número era de 155 pessoas, aqui em Porto Alegre, 152 pessoas, e em Curitiba, até curiosamente tem uma tradição em planejamento urbano, 34 pessoas. E eu queria entender como esse time é formado, né, como ele está distribuído, como que ele opera, porque, assim, acho que o primeiro ponto para alguns ouvintes é de que, puxa, né, a gente realmente precisa capacitar a nossa prefeitura para fazer isso, né? Precisa de gente técnica especializada para fazer isso, mas nos ajuda a tangibilizar isso um pouco mais, né? O que que essas 234 pessoas, né? Como mais ou menos elas estão distribuídas, quais são as habilidades que elas têm, como que elas contribuem? Bom, eu costumo fazer aqui uma comparação com uma pirâmide, né? Na base dessa pirâmide e em maior quantidade, a gente tem os dois órgãos e aqueles profissionais que estão ligados à operação do dia a dia, né? Que é quem está na rua, né? Nos terminais, na agência de trânsito, então, que estão nos órgãos operacionais aqui, que é a autarquia de trânsito, no caso aqui de Fortaleza, a MC, e a empresa de transporte público, que é a Etufor, né? Comparando aí com São Paulo, seria a CET e a SP Trans, por exemplo. Essas pessoas, elas estão ali garantindo que aquela pauta, né, esteja de fato acontecendo na rua. Nós temos uma secretaria, e aí eu coloco isso aqui no meio da pirâmide, que é a secretaria da qual eu faço parte, que aqui em Fortaleza é a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. Essa secretaria é responsável por alinhar os objetivos estratégicos da cidade com aquilo que está acontecendo na base, na operação, né? E também integrando os dois órgãos, né? Lá em 2012, antes disso acontecer, esses dois órgãos eram separados, completamente desconexos e cada um pensava em si. Era comum ter até disputa interna. Você, poxa, como é que a AMC multou um ônibus e ficava chateado? Como é que eu vou botar uma faixa exclusiva? Vou piorar o trânsito? Então, havia essa disputa até internamente, né? Então, a conservação Essa é a chegou... regra. Infelizmente, essa é a regra em muitas cidades no Brasil. Exato, a primeira disputa que você tem é eliminar a disputa interna, né? E aí a conservação, a Secretaria de Conservação, acabou fazendo esse papel. Então, aquele grupo que eu citei no início da nossa conversa que foi criado, com pessoas da academia e tudo mais, tinham representantes da autarquia de trânsito, da empresa de transporte, da Secretaria de Infraestrutura, tinham ex-consultores, gente vinda da iniciativa privada, gente vinda da academia, era um grupo bem diverso, que acabava que os projetos nasciam ali contemplando essas diferentes visões, né, e experiências de cada um. Então, esse grupo, e óbvio, né, e aí eu não posso esquecer, a decisão do gestor máximo é importantíssimo, né, porque isso acaba valendo frente aos dirigentes dos órgãos, enfim.
Então, a gente acabou fazendo essa interligação, né, esse triângulo da meio para baixo. E na ponta dessa pirâmide existe um órgão aqui na prefeitura, que hoje chama IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento, que é quem conduz os planos estratégicos da cidade, né? Existe o Fortaleza 2040, o próprio plano diretor. Então, garantir que aqueles corredores que estão pensados para longo prazo, né? Aquele conceito de cidade policêntrica, se adequa um pouco ao conceito de cidade de 15 minutos. Então, como é que isso vai chegar lá na ponta, nos projetos que estão sendo implementados, na busca por financiamento que as secretarias estão tentando? Então, essa articulação funciona muito bem hoje em Fortaleza. Então, existe uma pessoa lá no IPLAN pensando em mobilidade de forma macro, interagindo com a conservação, isso direciona projetos, né? Não, vamos pedir financiamento para determinado projeto, esse está alinhado a longo prazo. E isso vai para a ponta, né? Lá para a operação da rua mesmo. Então, mais ou menos é nessa estrutura que a gente trabalha. E, claro, com as cooperações laterais. E aí, então, temos convênio com a Universidade Federal do Ceará, as parcerias internacionais, a gente sempre bate papo com os grupos organizados, ciclistas, enfim. Então, é importante também essa participação popular, né, social. Não, bem legal. Vitor, o Cristiano mandou uma pergunta interessante, né, que é em relação à formação técnica desse time que está olhando para a mobilidade urbana e para os espaços públicos. E ele comenta que na cidade de Belo Horizonte, onde ele mora, a maioria desses técnicos são formados na área de engenharia de tráfego, que, digamos assim, direcionam o seu olhar em relação à cidade, às vezes, justamente para o movimento de carros, né, e não por transporte de pessoas, que são coisas diferentes. Evidentemente, né, acho que daria para relacionar isso com a tua própria formação, né? Você é engenheiro civil com formação em engenharia de trânsito, né? Ou engenharia de transportes, e te perguntando assim como foi essa formação, né? Porque assim, talvez a engenharia de transportes tradicional, digamos assim, tem um viés um pouco mais pela motorização, né? E até para a gente entender como isso está mudando, né? Na própria academia, na própria formação que você teve, ou até assim o quanto do trabalho que você exerce no seu dia a dia está alinhado ou diferente do que você foi treinado, digamos assim, na sua formação. Esse é um excelente ponto, muito bacana, obrigado pela pergunta. De fato, né, a formação tendencia muito o grupo de profissionais. Eu vim de o meu mestrado foi na Universidade Federal do Ceará, e lá é interessante, no programa de pós-graduação, a gente brinca que os engenheiros que entram lá saem mais orgânicos e os arquitetos que entram lá saem mais cartesianos. É claro, né, o engenheiro sempre vai pensar de uma forma mais pragmática, numérica, de forma mais cartesiana. E aqui, claro, né, estou fazendo uma generalização, mas claro que existem exceções, mas pegando aqui pelo perfil macro, sem querer estigmatizar nenhuma das profissões. E os arquitetos têm mais habilidade para planejamento urbano, visão territorial mais ampla, então isso é mais aberto. A engenharia de transportes, pelo menos como ela está desenhada na academia, visa conectar um pouco esses dois mundos, né? A visão mais cartesiana, numérica, enfim, com a visão mais de cidades. A formação que eu tive, eu entrei lá com um pensamento bem tradicional, eu quero fazer simulações de tráfego, e era isso que lá em 2014, 2015, eu me dispunha a estudar. Quando aprendi a fazer simulação de tráfego, toda aquela software de simulação, modelos matemáticos e tudo mais, 2, 3 anos depois eu estava aplicando aquilo para viabilizar a implantação de ciclofaixas. Então, a formação, assim, ela tendencia isso, né? Mas eu acho que é mais a prática guia mais, né? Posso falar, claro, do programa que eu vim, né? Então, cresceu muito o olhar para, eu não sei, aí a discussão de quem veio primeiro, né? Mas como a cidade começou a discutir esse tema de mobilidade de uma forma intersetorial, a academia acabou incorporando isso. Então, as turmas de mestrado que surgiam dia a dia iam incorporando isso, né?
As disciplinas, por exemplo, de transporte ativo, transporte público, começaram a ter uma procura muito maior ao longo do tempo. A própria academia foi se moldando e o perfil dos alunos também foi mudando. Então, hoje, o perfil dos profissionais que fazem isso, né, eu diria que, majoritariamente, são pessoas egressas da engenharia civil e da arquitetura, claro. Existem economistas também, que é fundamental, mas que tem uma visão ali um pouco central em relação a isso, né, de que Um- um- a gente precisa quantificar, a gente precisa valores mensurar. comuns, digamos assim, entre as disciplinas. Exatamente, Tá? exatamente. É muito, muito legal. A pergunta era justamente essa, né? Se você acredita nessa diversidade das formações, né, no time, né? Se, enfim, essa relação entre urbanistas, engenheiros, né, e o quanto vocês buscam isso na própria, no próprio quadro de servidores. A diversidade, ela é, assim, talvez, se eu pudesse escolher um dos pontos aqui para ter no time, seria diversidade, porque um bom projeto, ele só nasce quando ele contempla diferentes visões. Então, você ter uma equipe formada por, claro, diferentes formações é importante, mas diferentes perfis mesmo, homens, mulheres, negros, pessoas que sentem diferentes tipos de abordagem no transporte. A gente sabe que existe muito. Um dos locais que mais tem assédio na cidade é no transporte público. Então, como é que eu vou planejar políticas para o transporte público sem ter mulheres envolvidas? Homem não sofre esse problema, pelo contrário, às vezes é quem causa, né? Então, é importantíssimo que esse time tenha um mix de perfis, de formações. Então, como é que eu vou... Eu tenho que ter na minha equipe pessoas que se deslocam de ônibus, pessoas que andam de bicicleta. Como é que eu vou planejar a cidade se todo mundo que pensa a mobilidade ali vai de carro para o trabalho? Então, você até pode fazer isso, mas na minha visão é que isso não vai sair com a riqueza necessária. Então, esse mix de formações, de perfis, de realidades, de backgrounds das pessoas é fundamental. Nos últimos 4 anos, eu tive como secretário executivo da Secretaria de Inovação, né? E lá nós criamos um ambiente chamado Laboratório de Inovação de Fortaleza. E a premissa era ter diversidade de perfis, né? Porque se eu vou desenhar uma política para mobilidade, para resíduos sólidos, que seja, enfim, eu tenho que ter diferentes bagagens. Então, isso é fundamental. Talvez para os gestores pensarem nisso, é importantíssimo. Então, muito legal. Outra excelente pergunta do Cristiano, entrando aqui pelo chat dos apoiadores, é em relação às motofaixas, né? Isso foi um tema de discussão de um episódio recente sobre motocicletas com o Diogo, da Iniciativa Bloomberg. Neste episódio, pelo menos do lado ali da Bloomberg, eles ainda estavam avaliando os dados para entender a efetividade dessas faixas em relação à segurança viária. E é uma dúvida aí, né? Saber como que Fortaleza tem encarado, vou chamar essa tendência, tá? Em cidades brasileiras, que acho que não sei se começou em São Paulo, mas várias outras cidades começaram a discutir isso, né? Como uma forma de encaixar as motos nas vias. Então, como que vocês têm abordado isso, coletado dados a respeito disso? Bom, isso é importantíssimo discutir. Eu acho que as cidades estão enfrentando, de fato, você usou a palavra correta, essa dúvida, né? Eu acho que esse tema ele é uma grande incógnita ainda no Brasil, né? Não consigo comparar com outros países, mas no Brasil ainda é uma incógnita. Ao que a gente sabe aqui, São Paulo iniciou essa experiência, mas ainda não há consenso técnico nem do benefício nem do malefício, né? Então, acho que ainda carece de metodologias mais aprofundadas de coleta de dados. No próprio estudo que a CETE fez, né, na época foi um estudo mais pontual da intervenção ali, e para se avaliar o impacto de uma política como essa, tem que ter um rigor estatístico mais forte, né, grupos de controle, grupos de comparação, então, enfim. Ao que eu sei, eu posso aí estar enganado, mas ainda não foi feito esse tipo de análise em nenhuma cidade brasileira. E Porém, Fortaleza não está, digamos assim, discutindo isso, avançando isso no momento. Fortaleza está discutindo sim, né? Claro, chegou aqui também, essa onda. Esse tema da motocicleta, e é importante frisar, né?
eu acho que não é novidade para ninguém, a motocicleta é um dos modos mais vulneráveis e suscetíveis a acidentes e mortes no trânsito. Aqui em Fortaleza, metade, 52% dos mortos são motociclistas. A motociclista é quem mais mata e quem mais morre, né? Então, metade dos atropelamentos também são cometidos por motociclistas. Então, é um modo que a própria forma de ser dele existir, ele é vulnerável, né? Então, o que se tenta fazer, né, é estimular outros modos, melhorar o transporte público, né, melhorar a infraestrutura ferroviária, para convidar que esses usuários migrem ou não vão para a motocicleta. Porém, essa é uma realidade que está posta, né? A gente tem muitas motocicletas, as plataformas digitais de delivery está crescendo, assim, a sociedade precisa encontrar uma forma de renda, então acaba indo para a motocicleta ali. Então, o poder público não pode simplesmente ignorar que essa realidade está posta, né, e simplesmente somente criar barreiras para a motocicleta. É preciso encontrar uma forma de conviver, né? As motocicletas não vão sair das ruas da noite para o dia. A gente procura desestimular, procura estimular os outros modos, mas essa transição leva tempo. E aí a grande pergunta é, ao longo dessa transição, né, como é que eu faço para que morram menos ainda motociclistas? Eu acho que as cidades estão buscando essa resposta. A motofaixa acabou vindo aí como uma das infraestruturas que pode trazer. Eu tenho conversado muito com grupos de motociclistas e não há consenso nem entre eles, né? Existe motociclista que diz que vai ser melhor porque não vai ter conflito e tal. Tem outros que já reconhecem que vou desenvolver mais velocidade, isso vai ser perigoso. Então, há muitas dúvidas sobre isso, de fato, né? Eu não sei, em Fortaleza está se discutindo isso, né? Até o nível nacional está discutindo isso, o Senatran também está discutindo, mas eu tenho algumas dúvidas sobre isso, né? Principalmente no contexto urbano. Uhum. Em São Paulo tem características de vias um pouco mais semelhantes a rodovias, né? A gente tem ainda com interseções em desnível, viadutos, enfim, túneis, que acaba tendo um fluxo um pouco mais, a gente chama não interrompido, ininterrupto, né? Fortaleza não, é muito, muito, muito urbano, é muito semáforo, é muita interferência ali a cada 100 metros, troca de faixas, cruzamento de pedestres, enfim. Eu tenho essa grande dúvida em Fortaleza, né? Hoje a MC está discutindo implementar para ter dados para avaliar, até para dar uma resposta também, porque a pressão dos motociclistas é grande na gestão de cobrar respostas, de cobrar infraestruturas, né? O ciclista tem a infraestrutura dele, o pedestre, tal, por que a gente não tem a nossa? Então, até como uma forma de escutar essa demanda, né? E de avaliar isso, né? Então, talvez Fortaleza possa contribuir com mais dados, né? Mas acho que isso tem que ter muita cautela, né? Assim, uma vida não vale um teste para se ter uma estatística. Então, na minha visão é que se seja feito, as cidades que estão testando isso, que seja realmente casos muito pontuais e bem delimitados, e que principalmente consigam controlar a velocidade, que eu acho que é o maior desafio da motofaixa, é controlar a velocidade das Uhum. motocicletas. Bom, excelente reflexão, Vitor. A minha opinião de palpiteiro aqui seria de incentivar um grande programa de bicicletas elétricas para usarem todas as ciclovias de vocês, mantendo uma transitabilidade confortável aí na cidade. Eu acho que eu sou um grande defensor das bicicletas elétricas, como vou chamar aqui de uma substituição, né, das motos no ambiente urbano. Mas enfim, eu acho que esse tema das motofaixas é um assunto interessante para a gente se aproximar aqui do final, que é de falar um pouco sobre os desafios, né? Ou seja, quais os riscos de retrocessos, né? Quais os riscos de voltar atrás, que tipo de flexibilizações já houveram ou podem estar acontecendo. A gente tem ainda os dados de mortes no trânsito de 2024, que as minhas fontes aqui falaram que, né, a gente não sabe ainda se vai quebrar aí a sequência de muitos anos de vocês de redução de mortes, né? E que podem, enfim, gerar alguma, vou chamar aqui de alguma desconfiança do público em relação às medidas. Quais são os desafios que você vê daqui para frente, né? E como mitigá-los? Bom, eu acho que um
Um desafio é, de fato, o crescimento das motocicletas, isso é um desafio. Isso está muito atrelado à perda de demanda do transporte coletivo, ao cenário econômico das cidades, do país, e a motocicleta acaba sendo a melhor opção para muita gente, né? E a gente sabe que isso é uma epidemia de saúde pública, né? Então, o principal hospital de trauma aqui de Fortaleza, quedas e acidentes com motociclista oscila ali entre o primeiro e o segundo lugar, está sempre ou uma ou outra, né? Então, há muito custo por isso. E o crescimento delas vai demandar muita pressão por esse tipo de infraestrutura. Eu, particularmente, vejo um risco alto em soluções como a motofaixa, por exemplo, isso vai aumentar a disputa por espaços e eu tenho um receio de, nessa disputa, o transporte ativo perder espaço, né? Acho que qualquer um aqui pode imaginar, né? Caso a motofaixa seja bem avaliada e haja uma pressão para ser implementada em larga escala, de onde nós vamos tirar esse espaço, né? Vai ser muito difícil retirar uma faixa de carro para implementar uma motofaixa. Então, eu tenho um grande receio de, vamos tirar então essa ciclofaixa, porque tem muito mais moto do que ciclofaixa, então isso é perigoso, isso é um risco, né? Existe sempre o risco político, claro, né? De gestão, de legislativo, né? Da pauta esfriar, isso começar a ter outras prioridades. Então, é necessário estar sempre vigilante em relação a isso. Eu acho que tem esse risco. Eu imagino que talvez o político seja o mais preponderante, porque, de fato, quando a gente mexe no espaço urbano, é muito polêmico, né? Então, há muita disputa por isso, e as ruas são finitas. Cada um tem Talvez uma opinião, né? cada um tem uma opinião, e historicamente, né, usuários de transporte individual que têm geralmente uma melhor aquisição, são mais formadores de opinião, acabam tendo mais acesso e mais voz, né? Então existe sempre esse risco. Nós que estamos aqui na ponta, né, técnicos, enfim, a gente tem que estar sempre levando essa mensagem que a gente tem que avançar para uma cidade mais voltada para pessoas, né? Eu costumo dizer que, na verdade, isso não sou eu que digo, né? Isso é uma frase muito comum da GDCI, por exemplo, que as ruas são o maior espaço público contínuo que nós temos na nossa cidade. Então, assim, é o que há de mais nobre na cidade, são as ruas, né? E a gente não pode se limitar a que as ruas sejam simplesmente um meio de levar veículos do ponto A para o ponto B. Né? As ruas têm que ser espaços de permanência, de que seja agradável, que dê para caminhar, para usufruir, para se exercitar, para fazer comércio, para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro. Então, quando a gente leva essa visão mais macro, é mais fácil de conter esses riscos, né? Então, esse conceito da rua como um ativo público, né, levar isso para o gestor, é fundamental. Maravilhoso, Vitor. Acho que gostei muito da conversa contigo, né, para conhecer e se aprofundar nesse case de Fortaleza. Acho que as suas reflexões foram importantíssimas aí para outras cidades, outros gestores que querem avançar nessa pauta. Para fechar, então, o nosso episódio, eu queria primeiro te deixar a palavra para fazer algum comentário sobre algum assunto que eventualmente você ache relevante, que a gente não falou aqui, né? Ou que eu não te perguntei. E também pedir algumas indicações para ti, ou seja, indicações de livros, artigos, sites, né, recursos que os nossos ouvintes, os leitores do Caos Planejado podem ir atrás. Ótimo. Tem um ponto que eu acho muito importante frisar, Anthony, que é as velocidades. Eu acho que vale um parêntese final, né? E geralmente esse tema, paradoxalmente, ele está aqui no final, porque talvez esse seja o ponto mais difícil das cidades enfrentarem, né? A redução de velocidade. Em Fortaleza, e aí quando a gente fala, né, talvez uma das melhores políticas para melhorar a reduzir a acidentalidade nas motocicletas seja a redução de velocidades, né? Em Fortaleza, nós iniciamos um programa de readequação das velocidades, né? E o termo readequação é importante porque soa muito melhor do que redução, né? E, de fato, você está adequando aquelas vias para o contexto urbano. A gente implementou 190 quilômetros, né, de
de vias que foram mudadas de 60 para 50 km por hora, que é a velocidade máxima que a OMS recomenda para as cidades. E aí tem uns números interessantes e aí foi com alto rigor estatístico, fizemos grupos de comparação, enfim, né, isolamos o fenômeno. Nessas vias que receberam essas intervenções, nós tivemos 68% de redução de mortes, 30% de redução de atropelamentos e 20% de redução de vítimas feridas. E o grande entrave, quando a gente fala de reduzir velocidades, que seguramente é benéfico, né, é físico, né, a energia entre dois corpos ela é multiplicada pela velocidade ao quadrado, ou geralmente o contraponto vai piorar, o trânsito vai aumentar, enfim, vou ficar mais lento, né? Eu tenho certeza aqui que ninguém passou a acordar mais cedo em Fortaleza, porque às vezes passaram de 60 para 50 km por hora. E a gente fez esse estudo, né? Nós fizemos nessas vias que reduziram, a gente teve um aumento do tempo de viagem de 4%. Isso representa 6 segundos por quilômetro. Então, quem tem um trecho de 10 quilômetros, né, de casa ao trabalho, vai perder, digamos assim, 1 minuto, né? Então, não tem vida que valha 1 minuto. Então, essa é uma política que é muito... que traz um resultado muito forte, que é muito difícil ser enfrentado pelos gestores. E aí, uma forma de convencer gestores, talvez, esse número a gente tem em Fortaleza, a gente gastou 11 milhões de reais para reduzir essas velocidades nessas vias, né? E reduzir a velocidade não é simplesmente trocar a placa, tá? Você tem que mudar o desenho, né? Você tem que comunicar para a sociedade que aquela via mudou. Então, você alarga as infraestruturas cicloviárias, você insere infraestrutura cicloviária caso não tenha, reduz, estreita as faixas, põe novos semáforos, amplia calçadas. Então, esse custo de 11 milhões salvou uma perda que nós teríamos de 100 milhões caso essas pessoas tivessem morrido, né? Então, nós gastamos 11 e economizamos Incrível. 100. Então, isso é um tomo importante. E aí, para fechar, você quer comentar ou quer que eu... Eu ia falar, né, que realmente, né, o motorista normalmente não vê a relação que a redução da velocidade máxima não é proporcional à redução da velocidade média, né, porque pelos números que você passou, se reduziu a velocidade máxima num percentual muito maior do que foi reduzida a velocidade média, né, que foi muito pequena, trazendo esses ganhos, né. Na verdade, eu ia só devolver a pergunta sobre a comunicação desses resultados, né, como que você, sim, todos esses dados que me passou, eles são divulgados em rádio, em outdoor, na televisão, vocês fazem isso como devolutiva? Sim, e aí sim, isso é importantíssimo, né? Nós chegamos a fazer em Fortaleza um workshop com jornalistas e editores de imprensa. Assim, chamamos até aquele cara que faz a redação final do jornal e mostrar, assim, gente, não existe essa pauta de indústria da multa que vocês estão levando, né? Isso é uma desconstrução. Vejam quantas pessoas morrem, de fato. Então, essa sensibilização da imprensa é fundamental. E aí, quando a gente fez esse trabalho, assim, mudou hoje, né? A forma que a imprensa cobre a questão de sinistro de trânsito, redução de velocidade, aumento de fiscalização, é completamente diferente. Então, fundamental isso. Excelente, excelente conclusão. E ficamos apenas com as sugestões. Então, o que tu tem que tu tem de bom para nos passar? Eu gosto muito, assim, eu sugiro muito que em redes sociais seguir esses perfis, né, dessas instituições, são muito legais. GDCI, Bloomberg Philanthropies, OMS, eles estão sempre postando estudos recentes e artigos disso. Existe um livro que para mim foi um marco quando eu li, é um livro chamado Street Fight, é um livro da Janette Sadkamp, que foi secretária de Transporte de Nova York, e ela conta, parece assim, se você tirar o nome Nova York, pode ser qualquer cidade do Brasil, a briga é a mesma, por espaço, né? E era muito legal, quando eu li aquele livro, ver, poxa, Nova York passa pela mesma dificuldade de Fortaleza, e é porque é um país desenvolvido, enfim, norte global. Esse foi um Eles estão livro... brigando lá com a história do pedágio urbano agora, né? Enfim, Exato, então, assim, bem é curioso. intrínseco de cidades, não muda. Esse é um livro que eu gosto muito, indico bastante. E existe um urbanista que eu também gosto muito, que é o Yangel, dinamarquês. Existe um livro dele que é A Vida nas Cidades, Como Estudar, que mostra, além de conceitos interessantes de cidade para pessoas,
como aplicar isso na ponta, né? Que indicador eu vou medir, como é que eu faço isso na cidade. Ele mostra cases de cidades, é um livro bem bacana para quem é da área também estudar. Indico esses dois. Maravilha. Vitor Macedo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo em Fortaleza. Espero que a cidade continue sendo, né, continue apresentando esse progresso, que vocês consigam passar pelo ponto de não retorno, né? E espero que esse conteúdo, ecoe por outras cidades brasileiras para a gente ver mais cases como esse. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço. Sucesso ao caos planejado. Enfim, que essa voz continue ecoando no país. Uma satisfação. Nesse episódio, conversamos com Vitor Macedo. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Temos 2 apoiadores institucionais incríveis que ajudam esse podcast a ficar no ar. A OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. E Aparecido e Carvalho Pinto Advogados, um escritório especializado em direito urbanístico, viabilizando projetos que transformam cidades. Visite acp.adv.br.